Se vocês já puderem, quiserem abrir a câmera, porque a gente já está ao vivo, tá? Então, primeiramente eu gostaria de me apresentar, sou o Thiago Moraes aqui da Cedro, e aí, primeira coisa, antes de apresentar os nossos convidados, eu vou pedir desculpa pelo problema técnico que a gente teve, parece que houve uma mudança em algum momento do formato de transmissão dos vídeos pelo YouTube e aí impactou claramente no horário do início, né? E a gente passou esse tempo aí tentando corrigir. Mas, para a gente não delongar muito no problema, vamos às soluções. Gostaria de apresentar aqui Paulo Ribas, que ele está participando aqui da nossa call também, que é o consultor de negócios especialista de serviços cognitivos aqui na Cedro. Tem também participando com a gente o Vinícius Caridá. O Vinícius ele é especialista em Machine Learning e Data Science do Itaú. Vanessa Silvestre, ela é cofundadora do grupo FEMIT e também é especialista em processo e governança de TI. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. Alguns estão do meu lado, outros estão em outros lugares aí de São Paulo, né? Mas muito obrigado pela presença e pelo apoio de vocês e desculpa também pelo atraso. Gente, qual que é o foco aqui, né? Em primeiro lugar, a gente vem falando aí em alguns webinars, eu sei que a FEMETI também vem trabalhando esses temas, tem o People Talks, que em alguns momentos fala de chatbot, de inteligência artificial, mas por que a gente quer trazer isso com um outro sentido, né? Que é utilizar a inteligência artificial aplicado em negócios. A gente olha para esse termo, né, de inteligência artificial e muitas pessoas acabam pensando que é um negócio que vai substituir pessoas, que vai tornar as pessoas inúteis, que vai criar robôs que no final das contas vão nos matar, quando na verdade isso até pode acontecer em algum momento, é um fato, mas que o fato é que a gente tem condições de utilizar, aplicando isso no nosso dia a dia, trabalhando interações, resolvendo problemas de fato. Então, primeira pergunta que eu vou fazer vai ser para a Vanessa, né? Eu vou perguntar para ela, Vanessa, quais são os cases de inteligência artificial que mais te chamaram a atenção e que você gostaria de comentar aqui, compartilhando com o pessoal? Tudo bem, eu sou Vanessa Silvestre, eu fundei uma comunidade de mulheres para tecnologia e também trabalho com processos. Hoje eu sou PO de chatbot numa varejista aí do mercado. E quando a gente começou a trabalhar com negócios e inovação dentro da corporação, porque assim, tem inovação para o cliente final e tem inovação dentro da corporação para melhoria de processos de negócio mesmo. E eu comecei atrás de como melhorar os processos de negócio e eu vi um case muito interessante, que é o case da Via Varejo. É um case que eles fazem? Eles entregam um bot para o vendedor e esse vendedor de manhã recebe nesse bot o que ele tem que fazer para vender. Então, assim, eu preciso vender 100 reais, né? Vamos chutar baixo, tem que vender 100 reais. Aí o bot fala, olha, para você vender esse valor hoje, você pode ofertar um secador de cabelo. E aí você consegue bater a meta. Secador de cabelo, e tem toda a descrição técnica do secador de cabelo. De onde vem essa inteligência toda, né? Uma inteligência criada para verificar a possibilidade que aquele vendedor tem, conforme a temperatura do dia, conforme as ofertas daquele dia que aquela loja de varejo tem, e entrega para o vendedor ali de mão beijada, praticamente, literalmente o que ele tem que vender para alcançar essa meta. Então, comecei a estudar casos como esse e a gente pensou também em possibilidade de entregar e agregar valor ao negócio dentro da empresa que eu trabalho. Legal. Tirei aqui do mudo. Legal, então acho que é um exemplo bacana, né? E a gente percebe que é muito comum a gente ver aí chatbots que às vezes estão. Acho que o seu está aberto. Chatbots que às vezes estão focados ali em resolver problemas de comunicação, né? E aí esse exemplo que você trouxe é muito bacana porque o negócio vê até qual que é o clima, a temperatura, qual que de fato é o contexto geral ali da situação para trazer de fato alguém para a operação de venda, né? Para trazer resultado. Acho que isso é muito bacana.
E aí, pensando nisso, o que mais você acha assim que tem oportunidade de aplicar inteligência artificial? Como que a gente, de repente, conseguiria crescendo aos poucos, mas garantindo muito resultado? Eu acho que toda vez que você fala em chatbot, inteligência artificial e cognição, você tem que pensar a tomada de decisão que eu vou ter que eu vou ter diante daquela informação. Dificilmente você sai de casa planejando tudo o que vai acontecer durante o dia. Né? Então, assim, eu acho que a inteligência, ela agrega, e a gente pode usar ela aplicando no negócio justamente para levar para aquela pessoa uma facilidade, uma inovação, e que ela consiga alcançar melhores resultados através disso. Então, sempre, lá onde eu trabalho, eu virei a Vanessa do bot, eu já não tenho sobrenome. Todo mundo para, eu quero um bot, eu quero um bot, eu quero um bot, eu quero um bot. Eu quero um bot com inteligência artificial. Peraí, vamos avaliar por que você quer um bot e por que você quer com inteligência artificial. Né? E o que é isso? Aí eu tenho que levar o conceito mesmo de como, olha, falar assim, olha, a pessoa que acessa um chatbot, ela precisa daquela informação naquela hora. E ela precisa daquela informação urgente e digna, fidedigna aquilo que ela precisa. E eu acho que a gente vê essas oportunidades, por quê? Porque o negócio, ele é no quente. Então, se eu não conseguir entregar isso de uma forma fácil e rápida, a gente vai perder o time do negócio. Então, eu vejo oportunidades para tudo. Então, a gente vê... a gente está com um case com a Cedro, que eu preciso visitar, a gente tem 360 lojas, eu preciso visitar essa loja agora. A gente está colocando um chatbot que você chama via voz no carro, como se você estivesse usando o Waze, e fala, eu quero ir para a loja de Barra Bonita. E aí ele traz a resposta, o endereço da loja, o telefone da loja, quem é o gerente da loja, quem é o regional responsável por aquela loja. Tudo isso para facilitar o direcionamento das pessoas àquele endereço. Então, assim, você pode aplicar em várias coisas. Resultados financeiros, possibilidade e direcionamento num espaço curto de tempo, né? Porque você não vai fazer a pessoa parar o carro para procurar o endereço daquela loja. Né? Então, tem uma série de coisas, assim, que eu vejo possibilidades para aplicação. Legal, você acabou citando até um case nosso, né? Fez um momento marketing que eu não tinha planejado, então obrigado. Olha, é um projeto, ainda não está fechado, hein? Vamos ver. Mas seguinte, e aí até aproveitando um pouquinho de você, Vanessa, você que é cofundadora do FEMIT, vem fazendo eventos aí, meetups, webinars cada vez mais bacanas, tem ponderado muito esse meio. O que você tem visto de mulheres na inteligência artificial? Porque tecnologia, no geral, a gente sabe que sempre foi dominada, eu não vou dizer a palavra dominada, mas que sempre teve a presença mais masculina. E inteligência artificial não foi diferente, mas como que está o cenário hoje? Você, como mulher, não tem ninguém melhor aqui do meio para falar sobre isso. Eu sou a única aí entre vários meninos aqui. Bom, eu estou no mercado há quase 20 anos, né? E, assim, o FEMET tem 2 anos. E durante esses 2 anos, qual que é a missão? É disseminar a paixão por tecnologia entre mulheres, adolescentes, crianças, todo tipo de mulher. Porque o mercado é carente de mulher e de profissionais de TI. Porque as empresas, elas buscam um diferencial, a mulher tem um diferencial, e justamente áreas como inteligência artificial, curadoria de chatbot, banco de dados, contar storytelling, tem tanta coisa. Né? Detalhe, a mulher tem muito detalhe e ela tem uma visão mais abrangente de tudo. Então ela vê além daquilo e ela tem muito mais empatia. Então, quando você tem empatia, você entrega além daquilo que é esperado. Porque você se coloca no lugar do outro, né? Então, esse é um diferencial da mulher. Mas a mulher, ela pode ser o que ela quiser, o que a gente sempre fala nos nossos eventos. E a gente tem que empoderar e apresentar essas possibilidades para ela, porque muitas vezes ela não enxerga o potencial e onde ela pode chegar. E na área de IA, precisa muito de empatia, porque você tem que fazer a sua máquina pensar como você e como milhares e milhares de pessoas que vão estar trabalhando com aquela inteligência.
Então, assim, o que a gente tem feito? A gente tem feito uma série de eventos. A gente tem duas frentes de eventos, um evento que é comportamental, porque é o que mais demite, né? Você contrata uma pessoa e manda embora você contrata pelo técnico e manda embora pelo comportamento dela. Então, a gente faz o evento comportamental para desenvolvimento de resiliência e uma série de comportamentos. E também faz os eventos técnicos. Então, a gente já fez sobre ciência de dados, inteligência artificial, uma série. DevOps foi o último que a gente fez. E para trazer a mulher e para capacitá-la a participar desses processos seletivos, assim. Então, é isso que a gente faz, mas de todo jeito é muito difícil. A gente tem sido procurado principalmente por empresas como a Cedro, como outras empresas de recrutamento e seleção, para trazer, falar, eu preciso de mulher e não estou achando no mercado. E a gente tem essa dificuldade também de achar. Então, a gente quer convidar vocês, se você é mulher, está participando do webinar, vem com a gente, participe, se capacite, porque o mercado precisa de vocês. Muito. E vem para Cedro também. Também. Gente, e aí é bacana esse contexto que você comentou, principalmente de detalhe, né, que a mulher é muito mais sinuosa, acho que consegue, de fato, ter muito mais empatia, com todo respeito a mim, Paulo, Vinícius aí, mas até pegando um pouquinho da questão do detalhe, né, a gente está com a participação aqui também do Vinícius, né, o Vinícius, ele é especialista em Machine Learning lá no Itaú. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Vinícius, como que é esse trabalho aí, não necessariamente aí dentro, né, mas como que é dentro de uma rotina financeira, como que você trabalha dados, como que você utiliza Machine Learning, de que forma prática você usa, né? E o que você acha de tudo que está acontecendo aí, de todas as transformações? Cada vez mais a gente não está sendo monitorado, nós estamos sendo, como que eu posso falar? Nós estamos fazemos parte de um globo de dados que vai nos ajudar, em certo ponto, né? Porque a inteligência artificial precisa de dado, mas como que a gente consegue, de fato, no final das contas, né, ter receita com inteligência artificial? Como que as instituições financeiras têm utilizado isso? Perfeito, Thiago. Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu vou tentar falar um pouco da minha experiência, além de hoje gerenciar um time aqui no Itaú de Data Science e um time de qualidade de dados. Eu também sou professor do MBA de Data Science na FIAP, então eu tenho bastante contato com várias pessoas de várias empresas. Isso é bem bacana. A gente tem um networking técnico, eu participo de alguns meetups, e isso dá para a gente uma visão mais macro do mercado, né? Eu vou tentar colocar 2 pontos aqui, se eu fugir um pouco, você me fala, se eu estiver me alongando muito. Beleza. Mas acho que um primeiro ponto importante você citou logo na apresentação que talvez o machine learning pode dominar o mundo, perder o emprego e etc. Acho que sim, tem algumas vertentes que têm esse medo e etc., mas hoje eu não vejo dessa forma. Existe um ramo muito forte de pesquisa que tem crescido muito, que o pessoal comenta muito que é de sair do AI, que é da Artificial Intelligence do inglês, para uma inteligência aumentada, seria a tradução, que ao invés da inteligência competir com o ser humano, que é o que acontece desde o começo, né? O computador ganhou do xadrez do humano, ganhou do AlphaGo, sempre uma competição. Está se mudando muito esse paradigma de como que a inteligência artificial amplifica as capacidades e trabalha em conjunto com o ser humano, e não substitui ou compete com o ser humano, tá? Eu gosto bastante desse tema, e a gente usa bastante esse foco aqui, tá? Que é como que a gente colabora. O chatbot, por exemplo, é um instrumento de contato com pessoas que ajuda em várias questões, né? Agilidade, custo, mas ainda estamos falando de pessoas, tá? E a gente tem muito essa visão de pessoas no centro, consumidor no centro, mas mais do que consumidor, pessoas no geral no centro. Então,
o bot, e aí usando até um pouco do exemplo que a Vanessa colocou, né? Um bot ajudando um vendedor a ter mais, a saber o melhor produto para vender para aquele cliente, a saber as especificações técnicas daquele produto para conseguir explicar de uma maneira menor, mas ainda é o vendedor que no final vai vender, porque ele vai dar um atendimento mais humanizado, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eu gosto bastante, sou muito a favor desse tipo de movimento, não a tecnologia substituindo o ser humano, mas ela amplificando as suas capacidades. E aí, na mesma linha, e ainda nessa questão do consumidor no centro, pessoas no centro, cada empresa tem uma estratégia diferente, mas eu continuo também gostando bastante dessa visão do consumidor e pessoas no centro. Então, machine learning ele pode reduzir custo, mas ao invés de reduzir custo, eu posso fazer mais e melhor. Então, eu posso substituir pessoas usando AI, não só aqui falando em chatbot, mas usando sistemas de recomendação, usando tomada de decisão, usando para fazer planejamento, forecast, enfim, dá para ter N aplicações, até saindo um pouco do mundo chatbot. E aí eu poderia, então, substituir pessoas, ou eu posso manter essas pessoas, mas aumentar a produtividade delas, aumentar as vendas. Então, eu não estou substituindo, mas eu estou trazendo ganho para a empresa, porque eu estou aumentando, então, de vez eu reduzir o custo, eu aumento a receita. Então, eu acho que são visões complementares e que eu, particularmente, sou bastante a favor desse tipo de visão. E aí, só para complementar um pouco da fala de vocês, mais uma vez, acho que ninguém melhor da Vanessa para falar sobre as mulheres, mas a diversidade também é um fator super importante. Hoje no meu time, acho que mais de 50% são mulheres. E aí, falando... A Vanessa já tá batendo palma aqui. E isso porque a gente está num time, como eu falei, né? Hoje eu gerencio 2 times, um de cientista de dados e qualidade de dados. Quando a gente fala de times parceiros, como, por exemplo, o time de conteúdo, aí a proporção feminina é até maior, tá? É gigante, né? Então, as mulheres dominando aí. Mas a diversidade sempre super importante. Ô Vinícius, e me fala uma coisa, da tua experiência com machine learning, com inteligência artificial, você tem sentido dificuldade em implementar? E aí, quando eu falo dificuldade, é muito mais relacionado à cultura, né? Seja uma dificuldade, de repente, da gente... eu tenho uma base de clientes, eu preciso, de repente, vender a ideia de que aquilo é bom, de que aquilo tem uma evolução e que pode ajudá-lo, que é o caso de um bot. Até mesmo o caso de, por exemplo, eu tenho uma operação que a partir de determinado momento, eu não sei como que funciona para gerentes, por exemplo, mas vamos pegar um exemplo clássico. O gerente antes de banco, ele tinha muito mais poderes do que o que ele tem hoje. E isso porque os sistemas evoluíram, as formas como você decide algo evoluíram. A gente tem vários birôs de créditos aí, que eu não vou citar o nome, porque eu não estou recebendo para marketing, né? Mas que tem dados da nossa vida e não necessariamente é uma inteligência artificial, mas tem uma capacidade gigantesca de consumo e de exportação de dados, e obviamente a gente acaba integrando isso com outras coisas, né? Então, a camada de dados tem sido cada vez mais absurda, mas como que tem sido, de repente, o que você tem encontrado de dificuldade aí para implementar, seja para um cliente, seja para um público interno, né? Eu tenho um novo sistema que por inteligência artificial vai te ajudar a tomar decisões. Isso tem sido fácil, tem sido difícil? Onde é mais difícil, onde é mais fácil do que você tem visto aí da tua experiência? Legal. Olha, no geral, na minha experiência, assim, obviamente tem casos e casos, mas a aceitação é grande, e aqui eu posso, talvez é um caso particular, mas talvez por 2 fatores principais que eu acho. Uma outra linha que tem crescido muito em grandes centros de pesquisa, e nós também trabalhamos bastante, que é como você usa
a machine learning com ética, né, que é o fairness machine learning, está crescendo muito isso. E como você também usa com transparência. Então, por exemplo, alguns e-commerces, ou mesmo Netflix, por exemplo, quando você vai assistir um filme, ele recomenda alguns filmes para você, então é um sistema de machine learning que está por trás fazendo uma recomendação, mas alguns sistemas te falam assim, ó, eu tô te recomendando isso, por exemplo, o Netflix faz isso, porque você assistiu o filme tal. Eu tô te recomendando isso por causa que você viu o produto tal. Então, essa é uma maneira de que você não tá, por que você tá querendo me vender isso? Não, eu tô te querendo porque, então você é transparente para o consumidor o porquê daquilo, por que você está oferecendo aquele produto. Existe um porquê. Então, quando você, de alguma maneira, demonstra que você está usando aquela tecnologia com ética e com transparência, você está deixando isso claro, a adoção ela é mais fácil. Então, acho que o principal ponto é esse. E um outro ponto é também entender a criticidade do seu negócio, né? Então, um caso que eu sempre falo em algumas palestras ou nas minhas aulas é o caso clássico e é público da Microsoft, que foi um chatbot que eles lançaram, que é a Tai, ficou bastante famoso, que tinha um processo de retreino automático da inteligência artificial. Então, o primeiro tweet dela, eu não tenho aqui exatamente o que foi tweetado pela Tai, mas o primeiro tweet da manhã era algo do tipo, eu adoro os humanos são super legais, e no fim do dia ela já estava tweetando algo, eu odeio as feministas, o Hitler estava certo, coisas assim. Então, em 24 horas, a Microsoft teve que tirar o bot dela do ar, por conta de que ela aprendia com os tweets das outras pessoas, e isso... Isso não foi legal, não né? foi legal. E mesmo sendo algo bem crítico, né, no sentido de propagar algum preconceito, por ser um bot experimental, que não era para atender cliente, etc., não gerou, obviamente, uma polêmica na internet, mas não foi algo tão crítico se fosse algo, por exemplo, um bot de uma empresa financeira, ou se fosse uma empresa de um ramo diferente, que não fosse um bot de entretenimento, que era no caso da Microsoft. Então, também, assim, então, por um lado, para ser fácil a implantação, a questão de você ter um time mostrando que, principalmente quando você constrói seus próprios modelos de machine learning, que aquilo é construído pautado em ética, sem ter nenhum, ou menos de bias e preconceito possível, e também transparência. Se eu estou te recomendando, ou se eu estou falando isso, eu estou demonstrando o porquê daquilo. E o segundo é entender também a criticidade do seu negócio e saber que, às vezes, tem tecnologias, por exemplo, essa questão de você usar uma tecnologia, por exemplo, um reinforcement learning, que faz um retreino automático, sem passar por uma curadoria humana, é uma tecnologia que talvez no seu negócio ela não pode ser aplicada, porque pode gerar esse tipo de fenômeno que não é desejado. Então, acho que uma vez tomado essas precauções, é fácil de você convencer as pessoas que aquilo vai ser bom no final para todo mundo. O que você citou da TAI é até um exemplo bastante discutido, mas e aí tem uma galera que não é tão de tecnologia, mais sociologia, filosofia, e é engraçado que a gente fala dos desafios, né, como é você implementar um modelo de treinamento, um modelo de bot, um modelo que de repente te ajude a tomar decisão, mas um outro fator que tem alguns outros fatores, né? Primeiro que é a questão da TAI, ela foi um bot treinado aí pelo que ela aprendeu, literalmente, a maneira aberta ali no Twitter. Então ela viu pessoas falando que Hitler era bom, que tinha que exterminar feministas, ou que, enfim, um partido político era bom, outro não era, ou que tinha que matar, ou que tinha que fazer alguma coisa, mas isso vai muito de encontro até com a ética humana, né? Porque ela aprendeu o que digitaram. Não foi que alguém se dedicou a ensinar um modelo ali especificamente para ela. Mas isso é um ponto, obviamente, que as pessoas precisam entender
que há riscos, né? A gente vê muitas empresas aí falando quando vão contratar inteligência artificial, aprende só, não aprende. Aprender só dá para fazer. Só que quem que é a pessoa que está do outro lado? Você controla o que está dentro de casa. Que aí não é porque é inteligência artificial que não tem compliance, que não tem, de repente, regra ou processo de curadoria. Mas aí tem riscos, claramente, que você pode colocar em choque uma operação inteira se você tomar esse tipo de decisão, né? Então, tem uma questão aí ética, humana também, né, nesse jogo, e até mesmo para que, acho que hoje, num contexto geral que a gente tem de inteligência artificial, as pessoas estão olhando muito, por exemplo, às vezes vem um case da Microsoft de um deficiente visual que está sendo apoiado, de repente, por um óculos que diz para ele qual que é, se ele está atravessando a rua, se não está, e olha para isso como um positivismo muito grande, aí olha para uma Amazon, de repente, vê uma Alexa que, Alexa, você pode acender as luzes. Então, eles estão começando a caminhar numa direção que olha, a inteligência artificial é legal. Minha mãe, por exemplo, ela tem quase 560 e ela só usa a Google Assistant para tudo. Então, qual que é a previsão do tempo? Hoje vai chover? Em Santo Amaro, meio-dia vai chover? Então, as pessoas estão começando a encarar isso, acho, com mais seriedade. E aí, claramente, a gente vai ter um caminho talvez até mais promissor, né, de trabalho. E até aproveitando esse gancho, né, o Paulo, ele também está participando aqui, e aí o Paulo, ele é consultor de negócios aqui na Cedro, ele é especialista em inteligência artificial também, mas por muito tempo ele teve bastante experiência com previdência, né, que é um tema bastante complexo, que hoje em dia está em pauta, e eu vou mudar até um pouco o meu roteiro, porque a gente tem um roteiro a seguir. Mas, Paulo, eu queria que você comentasse um pouquinho o que você acha que a inteligência artificial hoje consegue melhorar a maneira como a gente vê previdência, como a gente trabalha, como a gente lida com temas tão complexos como o que a gente tem vivido aí nesse cenário. Se você puder comentar um pouquinho disso. Claro, bom, boa noite aí a todos. Previdência é muito falado, né, talvez até mais do que inteligência artificial, em função aí da reforma que está sendo votada. E embora, no caso, a gente fala muito de previdência privada, para algumas pessoas isso pode ser um assunto trivial, mas ele tem um monte de regrinhas, né? Então, a gente já vem utilizando chatbot para ajudar as pessoas a tirarem dúvidas frequentes que elas têm sobre os seus planos de previdência. Tem alguns fundos de pensão que já estão utilizando o chatbot para poder tirar essas dúvidas, e até mesmo integrados com APIs dos sistemas que provêm as informações, poderem perguntar, usando linguagem natural, que é o forte, vamos dizer assim, do uso da inteligência artificial nesse caso. Quanto que eu tenho aí no meu plano, me fala aí quanto que rendeu minha previdência, ou seja, poder usar uma linguagem do dia a dia, como a gente usa teclando no WhatsApp, e com isso obtendo respostas rápidas, né? Então, esse é uma das abordagens que a gente tem, usando o chatbot, mas a inteligência artificial vai muito além do texto, né? Ela tem a imagem, você hoje já tem tecnologia, por exemplo, para fazer um reconhecimento facial e poder não só dizer se aquela pessoa é ela mesma, mas que ela está viva, né? E com isso, os aposentados que têm que se deslocar até uma agência bancária ou até o escritório do fundo de pensão, para simplesmente provar que ela está viva e continuar recebendo a sua aposentadoria, pode fazer uma selfie na sua casa, enviar para um reconhecimento facial, e isso, ou através de um banco de dados que você tem do outro lado, de imagens da face das pessoas, ou mesmo consultando APIs abertas, como aqui tem da Carteira Nacional de Habilitação, você checar se aquela pessoa é ela mesma e se ela está viva. Então, gera um conforto para essa pessoa que pode, da sua casa, fazer esse movimento, né?
Então, essas é uma das formas de apoiar esse sistema usando inteligência artificial de áudio, de imagem, de texto, transformando aí a experiência das pessoas na obtenção de informações. Legal, Paulo. E é bastante relevante isso que você falou, porque a gente vive num cenário cada vez mais tecnológico e não faz sentido uma prova de vida a pessoa ter que ir até um banco para assinar um papel ou mostrar o RG e falar estou vivo, se tem vários outros métodos que não são caros, né? Isso é bastante importante ressaltar. Inteligência artificial não é uma tecnologia cara. As pessoas às vezes têm medo de contratar porque, isso é muito grande para mim. Não é, isso claramente não é. Obviamente você tem que olhar, isso o Vanessa falou bastante, o Vinícius também falou bastante, o que você quer impactar o teu negócio, que aí se você não consegue reduzir custo, você consegue ampliar a receita. Então, é interessante esse ponto, essa reflexão que você fez, porque não faz mais sentido a gente fazer prova de vida indo até o banco, sendo que tem tantas outras coisas aí rodando, né? Aí se eu puder só complementar, Thiago, um pouco da sua fala em relação ao custo, também ele está muito ligado, quando a gente fala do custo de usar uma inteligência artificial para alavancar algum negócio, né? Ele está muito também ligado à sua aplicação. Então, por exemplo, construir um modelo de machine learning, talvez usando o estado da arte de rede neural para fazer uma conversão de voz em texto em tempo real, isso realmente pode ser difícil e caro. Mas existem empresas, por exemplo, que já tem uma API pronta para isso, é só você consumir e vai pagar centavos de reais para consumir essa API. Então também vai muito do seu escopo do seu projeto e também da necessidade de customização para o seu projeto. E aí você pode dimensionar o que você pode pegar um produto de prateleira pronto, que vai sair mais barato, ou às vezes a necessidade mesmo de fazer um desenvolvimento completo interno, que aí pode ser mais caro, mas você vai ter um produto mais customizado. Então também tem esse balanceamento é super importante de fazer. Exato, concordo com você. E aí, aproveitando um pouquinho, ó, tem algumas perguntas aqui. O Bruno Zago fez uma pergunta, né? Antes do Bruno Zago tem uma outra anterior. Deixa eu colocar aqui na ordem. Inteligência artificial é restrita para grandes empresas ou ela também pode ajudar pequenas e médias empresas a melhorarem seus negócios? E aí eu acho que vai muito até do que você acabou de comentar também, Vinícius, que é questão de relação custo-valor, né? Primeiro respondendo, não, na minha opinião, se alguém discordar aí, fala aí também, não tem essa questão de para pequeno, para grande ou para médio. É um serviço que existem aí milhares de empresas, por exemplo, que têm serviços gratuitos, serviços muito bons, gratuitos, e claro, quando você começa a atingir determinado resultado, você entra numa esteira de contratação. Mas não é caro, muito pelo contrário. A inteligência artificial ela não foi feita para pequeno, para médio ou para grande. Eu arriscaria dizer, inclusive, que inteligência artificial ela ainda é mais barato do que a tecnologia tradicional. Porque se você para pensar, eu tenho que desenvolver um aplicativo porque eu criei um negócio e eu acho que o aplicativo vai ajudar. Você que é uma startup, que está começando agora e precisa, em primeiro lugar, começar a reter clientes, se você esperar desenvolver um aplicativo, vão ser 6 meses, no mínimo, para que você faça. 6 meses eu estou considerando capacity pequeno e considerando que você não tem dinheiro. Se você criar uma conta no People, não estou fazendo marketing, mas é a realidade. Se você criar uma conta no People e criar um bot, você já vai criar um bot no Facebook, Workplace. Se você quiser pagar uma API do WhatsApp, de repente colocar no seu site, você tem caminhos mais simples, alguns gratuitos e até o momento que, claro, quando você entender que o teu negócio está rendendo, você vai trazer dinheiro para a sua empresa. Então não tem essa... Eu discordo que isso é algo que é só para grande. A gente vê muitas empresas grandes, Itaú é um exemplo, a gente tem aí a PepsiCo, nós temos situações que tem empresas que vêm fazendo grandes transformações aí, falando de inteligência artificial, Algar, são
são empresas, obviamente, muito grandes, porém não significa que elas usem inteligência artificial porque elas são grandes. É porque, obviamente, eles querem ganhar mais dinheiro e querem melhorar a experiência de quem está na outra ponta. Né? Quer melhorar a experiência, quer melhorar a margem de segurança na hora de decidir por ofertar um produto ou não. A Vanessa falou muito bem disso, da oferta de produto, quer melhorar, de repente, a pegada do vendedor ali. Então, tem vários fatores que essas empresas optaram, mas não significa que seja só para elas, né? Só empresas que se configuram como elas. Eu posso só... eu achei interessante essa pergunta, porque você tem um negócio pequeno e você quer surpreender o seu cliente, você vai surpreender com inteligência artificial barato. Ele falou da People, mas assim, o que você for procurar de inteligência artificial, você não vai ter um custo alto. Pelo contrário, eu acho que mais vale a experiência, né? Eu sempre falo isso. A partir do momento que você tem uma boa experiência com o serviço que você recebeu de uma empresa que você passou por lá, fez uma compra. Eu nunca vou esquecer uma experiência que eu tive com a Magalu, e eu não esperava. Minha irmã chama Magali. Olha só, Magali e Magalu, né? E chegou um WhatsApp, Magalu. Eu falei, nossa, minha irmã mudou, errou o nome dela no WhatsApp. E era a Magazine Luiza falando que a televisão que eu tinha comprado para minha mãe já tinha chego na loja próxima à casa dela. Eu levei um susto quando eu recebi um WhatsApp. E aquela experiência que eu tive com a Magazine Luiza, eu me apaixonei pela empresa. Falei, nossa, a Magazine Luiza mandou um WhatsApp para mim. Sim, é lógico que vai ter um custo maior, porque ela escolheu um WhatsApp como canal de saída do bot, mas eu acho que como uma empresa pequena investe numa tecnologia para surpreender o cliente final, ela já está ganhando com isso. E isso vai alavancar com certeza o relacionamento, vai engajar o seu cliente com a sua marca. Eu acho que são uma série de coisas que você tem que parar para pensar, poxa, será que vale o investimento? No caso de IA, o investimento é baixo. Agora, você vai montar um aplicativo, você vai criar um Big Data, os investimentos são maiores. Eu acho que vale super a pena, viu? Carla, né, menina? E Carla, vale super a pena, viu? Não, e faz sentido isso, é o impacto, né, que você causa. Eu posso só colocar um contraponto? Desculpa, mas eu concordo com a primeira parte que vocês citaram, onde qualquer empresa de qualquer tamanho pode surpreender o cliente usando inteligência artificial, mas e pode ser barato, mas pode ser um investimento maior, e as empresas fazem porque pensando no cliente. Então, por exemplo, um exemplo que eu tenho aqui, que eu uso muito em algumas aulas, várias empresas cloud providers, o Google, Microsoft, IBM, Amazon, tem APIs para fazer visão computacional. Então, é uma API que você paga centavos de dólar, muito barato, onde você manda uma imagem e ele te retorna os objetos que ele detectou naquela imagem. Detectou que tem uma casa, tem um carro, tem um cachorro, tem grama. Então, isso é quase que um commodity. Então, se você precisa fazer alguma coisa nessa linha no seu produto, no seu serviço, você consegue uma inteligência que faz isso muito bem de uma maneira muito barata. Mas se, por exemplo, a sua aplicação não precisa somente detectar o que tem naquela imagem, mas eu quero detectar, por exemplo, eu quero detectar se tem alguma construção, que tipo de arquitetura é aquela construção. Uma arquitetura moderna, uma arquitetura vitoriana, uma arquitetura clássica. Então, não existe APIs prontas para fazer isso, porque isso é muito específico do seu negócio. Ou eu quero uma API que não detecta só se é um veículo, mas qual veículo e se ele está em boas condições, por exemplo, para uma seguradora. Então, para isso não existe uma API pronta, você vai ter que fazer um modelo de machine learning customizado. E aí não só fazer o modelo, você tem que treinar, vai ter que ter dados para treinar para aquele seu problema, você vai ter que colocar esse modelo em produção, porque uma API, além de ter um modelo, ele já está produtivo, é só consumir. Então, aí você tem todo um entorno para possibilitar colocar esse seu modelo customizado em produção e manter ele sempre atualizado, etc. Então, esse tipo de customização, ele às vezes não é tão barato, você precisa ter um time focado, como você simplesmente consumir uma API. E aí, sim, algumas empresas
focando na experiência do cliente, investem no desenvolvimento desse tipo de modelo. Mas, obviamente, mais uma vez, concordo com a primeira parte, que é, mas existem opções que você consegue usar de maneira barata, no caso, eu citei de APIs, que já ajudam em várias aplicações, e qualquer um pode usar. Legal. E isso eu acho que faz todo sentido mesmo. Tem mais uma pergunta interessante aqui, do Wilson Brito. Ele achou polêmico a questão da Thay, né, do que aconteceu, que ela ficou uma bot preconceituosa, política, etc. Ele está perguntando aqui se existe alguma forma efetiva de a gente inserir. Eu vou falar o contexto da pergunta dele, tá? Ele está perguntando se tem alguma maneira efetiva da gente inibir que o bot seja preconceituoso ou que a inteligência artificial seja preconceituosa. E aí eu convido vocês para responderem. Eu tenho a minha opinião, mas o que vocês acham disso aí? Eu sou muito a favor da curadoria humana ainda, né? Eu também. Eu sou muito a favor. Eu acho que essa parte de você fazer a curadoria do bot e assim, e da inteligência artificial como um todo, até porque você está lidando com um público diverso demais, né? E hoje todo mundo tem voz, não é que nem antigamente que as pessoas não tinham voz para expor o que estava pensando, o que estava sentindo. Não, hoje todo mundo tem voz, em todos os canais, em todas as redes. Então, quando a gente pensa nesse sentido, eu acho que tem que ter uma curadoria humana, sim. Aí, eu posso estar errado, o Vinícius vai complementar, mas eu sou super a favor de você, embora seja inteligência artificial, a sensibilidade humana é insubstituível em qualquer momento. Ela é inegociável, né? Não, perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Acho que hoje, na questão de chatbot, você ter uma curadoria, tanto para você pensar não só como criar as intenções, entidades, marcar os dados, mas também pensar no conteúdo da resposta, como que vai ser esse texto, como vai ser o fluxo da conversa, é super importante, é essencial ter um time de curadoria, ter pessoas colocando, vamos dizer assim, um pouco da humanidade no bot. Concordo. E você, Paulo, sim ou não? Acho que voltando no que a gente falou logo no começo, né, do web, né, que a inteligência artificial ia substituir os trabalhos humanos, né, acabamos de arrumar a curadoria. Quer dizer, a tecnologia, ela sempre cria novas oportunidades de trabalho, né? Se a gente for olhar toda a evolução tecnológica que ocorreu no mundo que a gente conhece, ela sempre trouxe novas oportunidades, né? O homem lá atrás andava a cavalo, depois começou a andar na carruagem, alguém precisou fazer essa carruagem, depois ele passou a usar o automóvel, alguém precisou fazer automóvel, aí o robô começa a fazer automóvel e a gente vai chegar no carro autônomo, né? Já chegamos, na verdade, que usa a inteligência artificial. E aí o que se pergunta hoje, talvez, será que a velocidade dessa evolução tecnológica vai ser acompanhada pela velocidade da criação de novos postos de trabalho, de novos empregos? Porque, do ponto de vista tecnológico, somente, 40% das atividades humanas podem ser feitas, podem ser automatizadas hoje. Existem pesquisas, uma pesquisa da McKinsey que fala que em 2050, ou seja, em 30 anos, 80% das atividades humanas poderão ser automatizadas com inteligência artificial. Se vai ser usado ou não é uma outra questão, né? Se nós humanos vamos aceitar ter uma imagem de por exemplo, veio uma notícia hoje de que
colocaram um robô para analisar imagens de tumores cerebrais. E deram essas mesmas imagens depois para um grupo de 15 médicos na China. O robô acertou mais que os médicos, mas eu não sei se eu gostaria de ter um diagnóstico sendo feito por um robô. Então, a questão da tecnologia estar presente é uma coisa, outra é as pessoas efetivamente se sentirem confiantes em utilizá-las. Mas acho que isso é um processo. Então, talvez uma outra atividade importante que os humanos vão ter é treinar, né, qualificar as pessoas para novas atividades, porque não há dúvida, a inteligência artificial, nas suas variáveis aí de imagem, de som, de texto, de análise de vídeos, ela pode sim substituir atividades humanas, mas a gente tem que requalificar essas pessoas para que elas tenham o que fazer. Nós vamos ter um monte de gente nascendo que não vai trabalhar, né? Eu espero que, se eu não estiver trabalhando, é porque eu esteja milionário, não porque a inteligência artificial me substituiu. E aí, aproveitando, né, o contexto, já que a gente está falando bastante de experiência humana, como que vai ficar a posição do humano aí, eu queria só antes fazer um convite para quem estiver assistindo, pode fazer pergunta, que aí a gente vai olhando aqui e respondendo, mas tem uma questão que algumas empresas grandes, né, todas elas, obviamente, Microsoft, IBM, Google, Amazon, tem zilhões de APIs com zilhões de recursos, tem recursos de voz. Algumas empresas acabam que têm utilizado a voz para empatizar um pouco mais a situação, né? Tanto o usuário mandar uma mensagem de voz e o bot te devolver uma resposta em voz ou texto para empatizar, para tornar a vida mais prática, né? Principalmente como o WhatsApp a gente manda muito áudio, então para tudo a gente quer mandar áudio. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho do que vocês têm visto, o que vocês acham desse recurso de voice bots. A gente vê aí os mais famosos, que não são, eles já são bots da supremacia, eu diria, né? Que é a Alexa, Google Assistant, o próprio Watson tem recursos de voz agora que são muito bons. Microsoft tem o Luis com vozes femininas, que você controla até a pressão da voz, que é um negócio meio louco, se a voz vai ser mais grossa, mais fina, se vai ser rápida, se vai ser devagar, se vai ter sotaque, se não vai ter, isso controlando o TTS. Mas o que vocês têm visto, o que vocês acham, isso vai pegar, não vai pegar, se vai pegar porque sim, por que não? Eu acho que já pegou. Eu acho que... Isso é um bom sinal. Já pegou. Assim, eu estou falando assim, pela experiência que a gente teve lá na empresa, que a gente apresentou o chatbot que conversa com a gente. É lógico que tem aquela... Mandei Ribeirão, não entendeu, Ribeirão Preto. Aí a gente treinou para responder Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, trazer tudo... Mas é incrível a experiência que as pessoas tiveram. Assim. Nosso CEO enlouqueceu, ele ficou apaixonado. Assim. Nossa, o chat está respondendo, está me ouvindo e está respondendo. Eu tenho um amigo também que está com uma empresa e está viajando o mundo implementando chats de voz, e eu acho que já pegou. A gente vê a transição, né, do WhatsApp, que era só texto, depois quando passou a ser voz, as pessoas passaram a utilizar muito mais, porque as pessoas que não querem digitar ou têm dificuldade para escrever, de todas as idades, a gente está falando de desde criança, meu filho não manda texto, meu filho manda áudio para os amigos, e ele só conversa, tem 10 anos, ele só conversa entre amigos por áudio, e isso já foi, eu acho que a gente já está pensando até um pouco mais adiante, né? Como tornar a resposta mais rápida. A gente viu o Luiz da Microsoft, o Watson, que já tem esse treinamento, né, de você... Eu quero falar com... Até me perguntaram, quando a gente foi colocar o chat lá, vai ser voz de homem ou de mulher? Eu falei, põe mulher, porque o nosso outro bot que conversa com o cliente já é mulher, então a gente... E mais doce, né? E é mais doce, né? A gente está falando de uma loja que tem 75% dos colaboradores são mulheres, o público também maior é de mulher, então a gente quis uma voz feminina. Mas
Já foi, eu acho que agora é só especializar mesmo, responder mais rápido, ter um entendimento de variações até para entender o sentimento da pessoa que está falando com a inteligência artificial, com o chatbot, para retornar aquilo com mais velocidade. Mas olha, acabou. Eu acho que a gente tem que falar agora já de mensagem de vídeo, retornar vídeo, tipo, fazer hologramas. Eu tô pensando assim já. Você sabe que você falou de vídeo? Duas coisas você falou que eu lembro que tem observação. Vídeo, eu sei que a Microsoft está testando o Video Indexer, que é uma coisa muito legal, que não é só ele capturar a imagem, que a gente está acostumado com captura de imagem para dizer que se tem um carro, se tem uma moto, se tem uma parede, como o Vinícius citou, mas a Microsoft está testando o vídeo para capturar o contexto do vídeo, e eu sei que a Google está olhando já para o cenário de sentimento vocal. Então eu achei que você ia falar que o próximo passo era pensou, respondeu. Porque vocês já se pegaram numa situação de pensar alguma coisa, tá mexendo no celular e ficar esperando a resposta de algo que você nem fez ainda. Você vai chegar nesse momento Black Mirror ainda. E aí tem até um elogio aqui, ó, pro Vinícius. Tá falando, Vinícius, parabéns pelo seu trabalho no Itaú. Quem tá falando isso é o Edmilson Gomes Naves. Não sei, não é seu amigo não, hein, Muito Vinícius? obrigado. Você tá pedindo para fazer. Mas Não, tá falando não é aqui. Vinícius, parabéns pelo seu trabalho no Itaú, tenho acompanhado sempre. Na sua opinião, qual que é o melhor bot do mercado financeiro? Pergunta difícil. Pergunta difícil, eu acho que, assim, a melhor resposta é a do Itaú, né? Obviamente. Mas eu acho que... Mas a gente pode formatar um pouquinho a pergunta dele para não te complicar aí. Né? O que você considera para o mercado financeiro que é relevante ter um bot? O que você acha aí da tua experiência, até mesmo de olhar para que o cliente tem demandado e para o que você tem vivido? Não, brincadeiras à parte, que não defendendo o Itaú, aqui falando em nome Vinícius aqui falando, né? Não estou falando, nem posso falar em nome do Itaú, vou falar a minha opinião, mas dentro da minha opinião, realmente, acho que o bot do Itaú, eu diria que ele é o melhor, não só do mercado financeiro, mas em outros aspectos, principalmente por conta da estratégia, que é o cliente no centro, né? E aí, só queria voltar um pouquinho nessa discussão que vocês estavam falando da voz. Acho que a voz vai crescer muito, e um ponto que às vezes não é discutido, não é nem só a experiência do cliente, mas uma preocupação que é super importante, que é a questão de acessibilidade, né? Se eu não tiver a voz ela é um instrumento para, por exemplo, pessoas deficientes visuais poderem falar com bot. E uma preocupação de eu ter também só em voz é, por exemplo, eu não ter um equipamento preparado para uma pessoa deficiente visual, deficiente auditivo. Então, acho que a acessibilidade, além dos pontos já falados, que é você ter ética no uso de machine learning, transparência do que você está fazendo, a acessibilidade também é um fator super importante na hora de pensar na sua solução. E voltando agora, obviamente tudo isso está relacionado a pessoas e clientes no centro, mas voltado mais uma vez nesse ponto, hoje, para quem já usou o assistente do Itaú, bot do Itaú, um assistente virtual que está para os clientes, disponível para os clientes, ele tem muito essa questão de você da humanização e de você, se o cliente ele está falando com bot, seja em um canal específico, por exemplo, dentro do aplicativo do Itaú, ele está falando com o bot, se ele escolheu aquela ferramenta, é porque ele quer ser atendido naquela ferramenta, ele não quer, por exemplo, ligar. Então, mesmo que o bot ele não consiga ajudar o cliente naquele momento, o cliente ele pode continuar naquele mesmo local de atendimento, sem ter que, eu queria falar aqui, mas o bot não me atende, agora eu vou ter que sair daqui e ligar. Não, vai ter uma pessoa, a gente tem uma operação
que vai só falar para ele agora quem está respondendo para você não é mais o bot, é uma pessoa, porque o bot aqui, por algum motivo, não estava sendo eficiente para você, mas fique tranquilo que uma pessoa vai te ajudar. Então, mais uma vez, ligando robôs, inteligência artificial com pessoas, pensar em dar a melhor experiência, melhor atendimento para o cliente. Então, por isso que eu acho que esse para mim, a principal característica de qualquer solução que a gente pensa. Legal. E aí acabou que a gente chegou num tema de experiência. Pode falar aí, Paulo. Você comentou antes da pergunta da questão do holograma, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um post da Microsoft, num desses congressos que eles fazem, um profissional da Microsoft manda um keynote, como eles chamam, falando em japonês. Ainda ela é americana, ela fala em inglês e o keynote sai em japonês. Ainda não é real time, mas vai chegar lá. Então, o uso da voz, conjugado com outras tecnologias que já estão chegando, não só vão ser muito, como já são hoje, utilizadas para interagir com os bots, mas também para falar outros idiomas. Então, você vai perguntar num idioma e a pessoa do outro lado vai receber a sua pergunta no idioma dela. E isso, os investimentos que estão sendo feitos, o Google já investe nisso há mais de 10 anos, tem laboratórios na Alemanha fazendo isso. Óbvio que tem muito ainda, porque tem questão de sotaque, de gíria, de forma da entonação até da voz, que pode confundir o robô, mas nós vamos chegar lá, e a voz vai ser fundamental nesse aspecto, principalmente na questão da acessibilidade, né, como o Vinícius comentou. Legal. E aí tem uma coisa importante nisso tudo, que aí tem algumas perguntas aqui focando nisso e a gente chegou por osmose, né, falando sobre experiência, né, e essa pergunta aí pro Vinícius foi meio comprometeu, mas não comprometeu, porque eu não sei se seria o melhor, mas eu já tive excelente experiência com o bot do Itaú, né, eu estava fora do país, eu tinha esquecido de desbloquear o cartão, e aí eu consegui resolver tudo pelo chat. Perfeito. Então foi uma experiência bacana. Não tive que me estressar, nem ficar abrindo reclamação. Então foi tudo legal. E aí tem um ponto importante que você citou, que não necessariamente o bot resolve tudo. E aí tem uma impressão errada de muitas empresas, muitas pessoas que acreditam que o melhor bot, o bot do século, que vai ganhar o prêmio de ouro do ano, é aquele que responde 100% das intenções, 100% das interações, 100% das demandas. Eu acho que sim, a gente tem que ter um cuidado muito grande como curador, né, como a gente está treinando o modelo, mas eu como cliente, e até como profissional que está bastante envolvido com projetos, com outros clientes, com empresas grandes, pequenas, médias, a gente tem se preocupado muito com a experiência do cliente dentro do atendimento, seja ele falando com robô, seja ele falando com atendimento humano. O importante é que dali ele saia satisfeito, né? O cliente no centro não significa que o cara teve somente resposta vocal de um bot, porque o bot é fera. Se o bot for fera, legal, que mantenha. Mas não significa que se o bot não responder, morre ali, né? Tem que ter alguém para apoiar, e acho que a gente já está entrando num ponto de experiência. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho o que vocês acham que bot no geral, né, uma interação não necessariamente por bot, para a gente desmistificar um pouquinho dessa questão de só bot, mas atendimento digital. Né, e aí eu estou utilizando plataformas ou de repente até voice bots, caso alguém tenha alguma experiência. O que é importante focar para a gente ter oferecer uma boa experiência para quem está na ponta, e aí depois a gente vai destrinchando um pouquinho
que tem algumas perguntas mais um pouco detalhadas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho quais são as preocupações, o que é relevante para a gente considerar na experiência do consumidor quando vai utilizar atendimento digital. Bom, As mulheres na frente. Meu Deus. Eu trabalhei na Netshoes um período, e eu acho que ali foi o meu primeiro contato com a experiência do cliente. Não tínhamos bots na época, era tudo ligação, eu era o ponto focal de TI para a central de relacionamento, que eram mais ou menos 800 pessoas, 24/7, atendendo ligações e o site, né? Tinha a parte do site que você mandava perguntas e respostas. E foi o primeiro contato que eu tive com um robô lá. E tinha um robô que respondia as perguntas automatizadas. A maioria das perguntas cadê meu pedido? Onde está? E tinha uma integração que ia até os correios, passava o rastreamento daquele pedido e informava automatizado para o cliente. E uma coisa que eu escutei da gerente de relacionamento lá, que mudou minha vida, e ela falou assim, você tem que mostrar para aquele cliente o quanto ele é importante para a sua operação. Então, ele não pode ficar na espera, ele não pode não ser respondido, ele não pode ser ignorado de maneira nenhuma. E ela tinha uma prateleira de prêmios, a Netshoes é super reconhecida pela qualidade do atendimento ao cliente lá, porque é premissa da área atender o cliente dessa maneira. E não tinha chatbot, tinha um robozinho, que na época a gente não entendia como chatbot, que fazia todo esse trâmite de automatizar a quantidade de ligações e a quantidade de interações que tinha na Netshoes na época. E o cliente era apaixonado, assim, a gente tinha casos lindos de pessoas que... Teve até uma mãe que o filho ia para a peneira do Flamengo de manhã e a chuteira não tinha chegado. E ela ligou desesperada e a Netshoes conseguiu ir lá e entregar a chuteira antes da peneira do menino. E aí ela ligou depois chorando porque o menino tinha passado na peneira e era o novo jogador do Flamengo. E ela agradeceu a Netshoes porque a chuteira chegou antes. Então, eu acho que a experiência ela tem que estar à frente de todas as iniciativas. Então, se você vai atender o seu cliente por telefone, ou via o site, ou via robô, você tem que levar a melhor experiência para ele. A melhor, a mais rápida e eficiente experiência que ele vai ter. Eu acho que é assim. Pelo menos foi assim que eu aprendi com a Juliana Pires da Netshoes. Parabéns, Juliana, né? Também. Só para complementar, acho que concordo com tudo que a Vanessa falou, e aí só retomando o ponto que eu coloquei antes, a gente tem que usar o bot, a tecnologia, para tentar prover exatamente toda essa linha, mas, pegando o gancho que você falou, o melhor bot não é aquele que acerta tudo, até porque não vai ter um que acerta tudo. Uma vez que eu usei o máximo do bot para ajudar o cliente, mas por alguma questão, por alguma limitação tecnológica, por alguma complexidade daquele tipo de atendimento, eu não consegui atender, o atendimento, a ferramenta de atendimento como um todo, ela tem que prover uma continuação e resolver o problema do cliente. Eu não posso falar, então o bot vai até aqui, agora você sai daqui e liga para mim, porque eu não consigo te ajudar. Acho que isso não é pensar na experiência. Por isso que, não fazendo jabá mais uma vez, mas eu acho que a central de atendimento digital que o Itaú disponibiliza para os clientes, ela é muito completa nesse sentido. E talvez a melhor experiência, não só financeira, mas talvez de atendimento digital, né, no setor. Hoje a gente vai ter mais 10% de clientes, pessoas se tornando clientes e tal. Tô brincando, Vinícius. Paulo, você tem algum comentário sobre? Acho que experiência é tudo, né? Se o usuário ele testa um bot qualquer e ele não tem a resposta que ele quer, ele se frustra e possivelmente ele vai demorar muito a voltar a utilizar. Então, acho que primeiro é importante
quando está lançando um bot, deixar claro que ele está em aprendizado e que ele não vai saber responder tudo. Segundo, ter plano B, ou seja, se ele eventualmente não entender, ter uma alternativa de transferir esse atendimento, ainda que em texto, para um atendente humano que dá continuidade na conversa e resolve. Nós temos isso já disponível no People, né? E com isso não frustrar o usuário, porque ele precisa da solução naquele momento. Então, óbvio que seria o ideal se a inteligência artificial já tivesse a ponto de que ele começasse e terminasse toda a sua tentativa de solucionar alguma coisa com o bot. Existem muitas situações em que isso já ocorre, mas é importante ter uma condição de dar o atendimento, ainda que não usando a inteligência artificial, para o usuário não fique frustrado. Essa experiência, se você não gostou, se foi ruim, você não vai usar novamente tão cedo. Verdade. E aí, voltando um pouquinho para as perguntas, tem algumas perguntas que agora são mais diretas, né? Tem uma pergunta do Marco Túlio, acho que ele fez 2 perguntas, deixa eu ver aqui para eu somar, não, uma. Para o Vinícius, né? O Marco Túlio, ele está falando aqui, Vinícius, que ele é da área de UX e UI, né, voltado aí para a experiência, e ele está perguntando como que é dentro do Itaú, se você puder comentar um pouquinho, né, quais tipo de perfis de profissionais vocês têm quando o assunto é treinar bot. E aí, ao mesmo tempo, ele está fazendo uma pergunta aqui para a Vanessa, da experiência da Vanessa com bots, né, seja Netshoes ou outras empresas, qual o perfil que ela tem atuado para ajudar nesse processo aí de desenvolvimento? São desenvolvedores, comunicadores, são pessoas de UX, POs, Scrum Masters, etc, e o que tiver aí. Se vocês puderem compartilhar um pouquinho do que vocês têm visto aí dentro das operações que vocês trabalham? Responder. Você começa, Vanessa? Começo. Vamos lá, sempre as mulheres primeiro. A gente, na verdade, eu tenho uma equipe, eu sou PO, né, do Workplace, que é a rede social corporativa. São 12 mil pessoas nessa rede social, e também sou PO do SharePoint. Eu tenho só uma desenvolvedora e a área de comunicação é a minha principal cliente. Então, eu sou TI comunicadora, assim, eu falo. Porque a comunicação é que faz o sucesso da rede social, mas eu tenho também a parte de desenvolvimento de vendas, que trata diretamente com o colaborador vendedor. Então, tudo que a gente cria em parceria com as áreas de negócio. E eu tenho só uma desenvolvedora e estou comprando uma plataforma aí, que eu não vou dizer qual é. Sem marketing. Estou comprando uma plataforma para facilitar, porque a demanda está bem alta. A gente criou um chatbot que acompanha o resultado da venda online. Para o vendedor, esse chatbot tem uma visita diária de 20 mil pessoas por dia, solicitando a meta e a venda desse chatbot. A gente vai implementar para produtos financeiros também agora e produtos digitais, atendendo para que o cliente possa ser atendido de uma maneira mais rápida, mais eficiente e gerando mais resultados na ponta. Então, a minha equipe é bem pequena, a gente prefere automatizar os processos do que trazer mais gente, embora a gente queira mais gente, porque a demanda está grande. Mas com uma equipe pequena, a gente tem entregado muita coisa. A gente ganhou um prêmio do Facebook agora. Nós somos a primeira maior empresa de utilização do Workplace na América Latina e a segunda no mundo. E a gente ganhou um prêmio do Workplace pelas integrações que foram feitas com chatbots, que nós temos o chatbot mais usado do Facebook para uma corporação, pelo Workplace. Então, está bem legal a experiência com um time pequeno. Isso é um exemplo que você pode fazer muito com bem pouco, tá? Exemplo a ser seguido, né? E você, Vinícius? É um pouco difícil de falar um pouco de quais skills, eu vou falar um pouco das atividades, porque é uma coisa como
normalmente, quando eu vou falar em algum evento, alguma palestra, ou na própria sala de aula, quando eu vou falar para o pessoal, existe muito questionamento, qual que é o papel, o que que é um cientista de dados, o que que é um engenheiro de machine learning, o que que é um analista de dados. Então, e aí na parte de, quando a gente fala mais de outras áreas que envolve chatbot, né, tem o X-Writing, tem copywriting, tem microcopy, vui, linguista computacional, cada dia surgem novas posições e eu não me arriscaria a tentar defini-las, tá? Não consigo defini-las, mas em linhas gerais, o sucesso de qualquer produto digital, mas o bot em específico, ele tem que ser desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, tá? Então, isso não é nenhum segredo, as empresas têm cada vez mais ido para trabalhar de maneira ágil, né, e aí com squads, com pessoas multidisciplinares, etc. E eu acho que os principais skills são pessoas que têm que estar num time que conheçam de machine learning, no sentido de que mesmo que eu não for construir um chatbot, eu tenho que entender que existem formas de perguntar que se eu colocar de maneira se eu colocar essas formas que seriam meus dados de treino do modelo, dependendo como eu pensar, isso pode gerar mais confusão do que assertividade no modelo. Então, como eu pensar nisso? Então, para quem vai pensar nisso, tem que entender um pouco de como o modelo de processamento de linguagem natural que está por trás funciona, mas também um linguista computacional consegue ajudar bastante nesse tipo de ação. Tem que ter uma pessoa com perfil de analytics ou de análise de dados, porque eu preciso definir quais vão ser os KPIs de sucesso desse chatbot, acompanhar esses KPIs, extrair toda a validação. E, obviamente, eu preciso de pessoas com esse perfil mais design conversacional ou conteúdo, dependendo da nomenclatura que cada um usa, porque a forma de eu desenhar a conversa, o que eu quero, a forma de eu dar a melhor resposta para aquele usuário, depende muito desse tipo de profissional. E, obviamente, a parte de UX, não o UX conversacional, mas o UX mais tradicional aqui de interface, que é onde que eu vou estar, se eu vou usar algum elemento gráfico, algum balão, clique, botão que pode ajudar. Então, tudo isso junto que vai gerar solução. Eu preciso de todos esses skills aí. Além de, obviamente, todo o time de tecnologia, porque a gente falou muito de APIs, e se eu quero dar uma experiência boa para o cliente, contextualizada, etc., eu preciso consumir outras informações além daquela que ele está me passando na conversa. Então, eu preciso ter uma integração de sistemas muito boa para poder conseguir trazer a melhor experiência. Então, também uma equipe de tecnologia junto é super essencial também. Eu vou complementar, eu tô falando embaixo de mim, viu, gente? Porque a gente tem todo... Você vai causar demissões daqui a pouco. Causar demissões daqui a pouco. Não, a gente tem uma parceria, né, das equipes que entregam os dados para a gente. Então, a gente solicita os dados do pessoal de BI, a gente solicita a infraestrutura do pessoal de infraestrutura. Então, a gente usa vários serviços dentro da companhia, mas, assim, o meu time realmente é pequeno, porque eu tenho outros times me auxiliando com essas entregas. Se você for criar um time, não tem TI na sua empresa, você vai criar um time para fazer isso, com certeza você vai precisar de muito mais pessoas, com muito mais conhecimento em tecnologia, em curadoria. Eu recebi até uns dias atrás uma empresa que criou uma POC para mim, de um chatbot que ia chegar para o vendedor. E o vendedor... na POC testando, eu fiquei 5 minutos para chegar no resultado que eu queria. E eu falei para ele, eu falei assim, não é isso. Não é isso. O vendedor, ele tem que ficar 3 segundos no chatbot, no máximo. Mas o que isso é inadmissível. E ele falou, nossa, sério, de verdade? Mas aí não dá nem tempo. Eu falei, não, então a gente não vai pôr inteligência, a gente vai fazer um bot burro, que você clica no botão e ele traz a resposta.
E tudo isso é pensamento de empatia. Então, quando você fala assim, tem que ter o conhecimento técnico, mas tem que ter o comportamental, de você se colocar no lugar da pessoa que vai entrar em contato com aquela tecnologia que você está apresentando. Por isso que é legal essa pergunta do menino de UX, né? Que ele realmente é a pessoa que vai trazer isso para dentro do projeto. Com certeza, essa empresa que fez a POC para mim não tinha alguém desse sentido. E é interessante isso, né, que também o Vinícius comentou, que a gente tem tanta nomenclatura que aí eu acho que é o mercado, não diria nem que é o mercado de TI, mas que eu tenho visto muito mesmo, tenho feito bastante benchmark com nossos amiguinhos, né, não vou chamar de concorrentes, e até por experiência própria, a gente tem visto pessoas, às vezes, com grandes bots, né? Tem bots menores, mais simples, com escopos reduzidos e que resolvem problemas que às vezes são cotidianos, mas que não exigem tanto esforço de NLP, inteligência artificial, aí não necessariamente precisa de um profissional de machine learning, alguma coisa do tipo. Agora, quando você está trabalhando, por exemplo, num bot, que eu vou dizer que ele tem aí 1000 intenções, né, 1000 conteúdos diferentes, que ele vai atender de repente um grupo global. Você pega a Netshoes, que é um grupo já, que foi o exemplo da Vanessa, que é um grupo grande, consolidado. Obviamente você vai ter que ter muito mais empenho, porque você tem mais pessoas ali capazes não, né, possíveis de utilizar aquele chatbot. E aí são pessoas com origens diferentes, com faixas de renda diferentes, com faixa etária diferente, e isso parece que é uma coisa boba, né, para algumas pessoas. Quando, na verdade, a gente sabe que a forma como as pessoas se comunicam, dependendo da localização que ela está no país, é completamente diferente. A gente vê, por exemplo, que o Google tem uma capacidade incrível de conseguir entender sotaques de maneira impressionante, sejam sotaques digitados, sejam escritos, aliás, sejam sotaques escritos, fica estranho, mas seja, por exemplo, uma pessoa do Sul fala bão, bão é oi, né, aqui para um paulista, e ele consegue reconhecer que isso é um oi. Então, claramente ali tem um profissional também que entende como estruturar machine learning, que entende como estruturar intenções, como conhece o termo de entidade, sabe trabalhar, tem um profissional de comunicação que vai pensar ali na experiência, mas esse profissional de comunicação, ele não tem um nome, ele é um analista de conteúdo, ele é um UX-writer. Cada organização tem seguido uma linha própria. Eu já vi o UX-writer, eu já vi o WeWriter, eu já vi Man NLP, que foi o mais estranho que eu achei. Então tem muitas nomenclaturas, né? Mas pensando aí, acho que essa questão principalmente de quem faz o quê, depende muito de onde você quer chegar também, o que você tem e o que você precisa resolver. Às vezes, se você tem um bot que, por exemplo, é só no Facebook, talvez não tenha uma questão aí, não vai precisar de uma equipe de infraestrutura, não vai precisar de um desenvolvedor. Não, salvo exceção que seja um bot no Facebook com integrações. Aí, se você vai olhar, tem conectores? Tem conectores que são mais simples, eu consigo fazer. Ou não, só integrações mais robustas, eu preciso de um desenvolvedor. É muito a necessidade, né? Mas, claro, para grandes organizações, eu não diria nem grandes organizações, mas para bots que tenham um grande público de contato, aí você vai precisar ter muito mais cuidado com a inteligência artificial, com a forma como você treina, porque aí existem skills, como o próprio Vinícius falou, que por mais que uma pessoa de conteúdo, de experiência consiga prever algumas ações dos usuários, a gente também tem que colocar um pouquinho de técnica para deixar a coisa redonda, né, para fazer com que seja bom, né, a gente tem que unir as coisas, tem que fazer com que seja bom, útil e rápido, como a Vanessa falou. Então, é um complemento, né? Acho que você tem que sempre medir aí a realidade de quem você está atendendo. Não tem uma receita de bolo pronta, né? E aí, vamos lá. A gente está quase acabando, tá? Por conta do tempo, etc. Algumas pessoas já estão perguntando aqui também. Mas tem uma pergunta aqui, tem duas perguntas. Deixa eu ver.
A Letícia fez uma pergunta se ela acha que tem alguma maneira, né, de reduzir o overfit dos bots, que são as intenções que geralmente não são respondidas, que são direcionadas erradas. Acabou que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, sobre a questão da curadoria, a importância de você ter análise. Não adianta você lançar um produto e simplesmente esquecer ele. Um aplicativo é assim, você colhe feedback, num bot também você vai colher feedback, você vai retreinar o modelo, você vai reensinar. Algumas pessoas gostam de falar que bot é como uma criança que está aprendendo, e ele é uma criança mesmo que a gente tem que acolher e ensinar para que ele seja bom. E tem uma outra pergunta, né, que aí é uma pergunta um pouco polêmica, e eu vou traduzi-la de uma maneira menos polêmica. Canais de atendimento. A gente sabe que você olhar para grandes corporações, que algumas estão utilizando aí o Workplace, SharePoint, como intranet, aí é uma coisa, é um canal corporativo e que vai calhar de você colocar um bot ali em algum momento. Porém, bots abertos, ou seja, aqueles bots públicos que atendem consumidores finais, eles podem estar no Telegram, Facebook, WhatsApp, site, Skype ou outros. Tem outros canais como Microsoft Teams, Twilio e outros aí, mas Microsoft Teams e Workplace geralmente são utilizados mais para fins corporativos. Só que quando você chega para canais públicos, ou seja, bots públicos, aliás, deixa eu corrigir, bots públicos, você tem uma demanda muito grande de pessoas que querem bots no WhatsApp. Mas todo mundo sabe que o WhatsApp, de forma inteligente, claro, e de forma segura, não quer que o canal do WhatsApp vire spam. E quando ele fala que ele não quer que vire spam, ele não quer que a gente libere um bot ou qualquer outra solução que tenha relacionamento entre empresas e pessoas físicas ou empresas para empresas, um bot que seja ruim ou que seja preconceituoso ou que mande propagandas ou que mande, por exemplo, cobrança, ou então que simplesmente não represente uma boa experiência. E aí tem outro fator. Você vai para o Facebook, você vai para o Telegram, você vai para o Skype, você vai para o seu site, são canais gratuitos. Quando você vai para uma linha do WhatsApp, você geralmente paga pela API. E não é que o WhatsApp está fazendo isso porque quer ganhar dinheiro. Óbvio, tem um cunho financeiro, porém, existe aí uma autenticação da marca. A marca, uma vez que tem o WhatsApp Business API autenticada, ela é configurada, ela tem uma API dedicada para comunicação, é muito segura, né? Isso é muito importante falar. Só que aí nem toda empresa, às vezes, consegue por conta de grana e outras não conseguem por, de repente, quererem fazer propaganda, quererem usar como cobrança. Essas aí não vão conseguir mesmo. O WhatsApp não é um canal para você fazer propaganda, porque você precisa respeitar quem está na outra ponta. Mas o que vocês acham das experiências que vocês têm tido aí? Como ajudar, né, essas empresas? Que ações que a gente poderia fazer para quem não consegue contratar o WhatsApp, às vezes por grana? Quais são as saídas? Né? E é uma pergunta polêmica, porque tem muita gente que usa o WhatsApp. Hoje tem uma pesquisa recente que fala que 93% dos brasileiros acessam o WhatsApp pelo menos uma vez ao dia. Então é muita gente. E é entendido até por que muitas empresas querem ir por esse caminho. Né? O que vocês acham? Quais são as saídas? E é uma pergunta polêmica porque a gente não pode falar pro WhatsApp. O WhatsApp deixa gratuito. Eu acho super válido. Eu não gosto muito de ser incomodada no WhatsApp, não. Eu sou uma pessoa que sou restrita a grupos, embora o FEMEIT tenha mais de 14 grupos no celular. Mas a experiência que eu tive com a Magalu, que eu falei aqui já, foi via WhatsApp. Eu achei sensacional porque era um status, né, de uma compra que eu fiz. Nenhuma vez eu recebi outras mensagens com ofertas ou me cobrando alguma coisa de maneira nenhuma. Era um relacionamento que eu tinha com a empresa. E
Para você ter um outro canal, você tem que estar atento que você pode não ter 100% de retorno, porque como o Thiago mesmo falou, 93% da população que tem um celular, um smartphone, tem um WhatsApp e utiliza todos os dias, é lógico que você vai ter um resultado bem significativo se você se comunicar com o cliente via WhatsApp. Então, assim, quando você vai para outros meios, vai pelo Messenger do Facebook, você pode ser que aquela pessoa não tenha Facebook, você não vai conseguir entrar em contato com ela. Se você for pelo Telegram também, o Brasil não está muito adepto ao Telegram ainda, então você também pode ter uma negativa quanto a isso. Então, assim, são meios, até o seu site mesmo, se você quiser usar o seu site com um chatbot para fazer um relacionamento com o cliente, também é factível de você utilizar o seu site ou o seu aplicativo, ter um chat dentro do seu aplicativo também tem uma resposta bem legal. Essas são as alternativas que eu vejo, tá? Se você quer fazer um contato ativo, o WhatsApp não tem comparação com outros canais. Agora, se você quer reativo, aí você tem N opções. Eu acho que você pode pensar em omnicanalidade mesmo, entrar em contato de todas as maneiras, ter o seu contato com o cliente disponível de todas as maneiras. Ou então, de repente, se o problema for talvez o investimento, vamos usar um pouquinho do ágil, né? Começa pequeno, gera receita, ganha dinheiro e contrata o WhatsApp. Vinícius, Paulo, vocês têm algum comentário sobre? Não, eu acho que nada a complementar aqui nesse ponto. Beleza. Gente, tem algumas perguntas que pode ser que a gente não consiga responder, né? Porque a gente está quase que acabando, eu já estou sendo pressionado aqui para finalizar, por conta do tempo. Mas antes eu queria perguntar, não precisam me dizer o que vocês acham melhor, e nem é essa a resposta que eu quero, tá? Não me comprometam. Mas do que vocês têm visto aí de Microsoft, Google, IBM e Amazon, o que mais chamou a atenção de vocês em cada uma delas? O que vocês mais têm utilizado? O que você dá aquele coração e fala, olha, amei isso aqui, ou não amei, mas só não digam quem é melhor, por favor. Vinícius, você que é um especialista em Machine Learning, começa aí, só não diga quem na sua opinião é melhor ou pior, porque a gente não pode se comprometer com isso também. Não, eu vou fugir um pouquinho da pergunta, mas assim, não pela essa questão, tá? Mas mesmo pela questão de surpreender mesmo, tá? Acho que essas empresas citadas são referência em tecnologia, todas têm algum serviço que se destaca um pouco e outro serviço, então são muitos serviços que essas empresas estão, se fosse falar de um por um, são muitos serviços, eu até não teria condições técnicas de falar os pós e contras de cada serviço, de cada uma, mas acho que todas são referência. Mas eu convidaria as pessoas que estão nos ouvindo, porque aí não é um produto, tá? É um projeto de pesquisa, mas que me surpreendeu bastante. Vão na busca na internet e escrevam Talk to Transform. Esse foi um paper que um grupo sem fins lucrativos que pesquisa sobre IA desenvolveu. É um algoritmo de machine learning com o propósito de fazer processamento de linguagem natural, tá? OpenAI também, para quem quiser depois procurar. E para mim surpreendeu muito porque ele é um algoritmo de NLP que gera textos. Então você escreve alguma coisa e ele complementa, você começa a escrever o texto e ele continua a escrita daquele texto como se fosse uma pessoa, e ele escreve muito coerente, até no próprio paper, no blog do OpenAI, eles colocam lá um caso que eles falam, eu acho que o unicórnio existe, o unicórnio é verdadeiro e tal, como teste. E aí o modelo de machine learning buscando na internet e construindo o texto por ele mesmo, ele escreve um texto, assim, parece que
você acaba quase acreditando que realmente o unicórnio existe, porque ele fala, não, porque o professor da universidade de não sei da onde achou evidências na floresta X. Ele monta um texto tão coerente que parece que foi uma pessoa mesmo que escreveu. Então ele não está em nenhuma aplicação produtiva, nada, é mais um teste acadêmico por enquanto, mas uma coisa que me surpreendeu bastante, então eu recomendo. Legal. Você, Vanessa, Paulo, sem comprometer ninguém, gente. Então, eu prefiro não opinar. Já que não pode comprometer ninguém. Eu prefiro não opinar, assim, mas eu gosto muito de ter novas experiências e gosto muito de ser surpreendida. Eu acho que por isso que é difícil você dar um... É porque a gente ama um pouquinho de cada, né? Então... Igual eu comentei, por exemplo, eu acho, e aí não significa que os outros serviços não sejam bons, mas uma coisa que eu acho muito impressionante na Microsoft é a capacidade de converter áudio para texto. A Google, em paralelo, eu acho impressionante como a Google Assistant consegue entender tantas variações. Se eu falo para ela, olha, eu quero fazer uma transferência amanhã à noite, porém o meu banco Itaú, eu não sei se tem uma agência perto da minha casa. Então são tantas sentenças que ela consegue ir condensando aos poucos. Em paralelo, você pega, por exemplo, uma Alexa, que você fala, oi Alexa, amanhã de manhã eu quero uma torrada, e ela vai te dizer se dentro da tua geladeira tem ou não tem algo que você precisa para fazer a torrada. Aí você pega um Luiz que, dependendo do contexto, ele já está ajudando algumas pessoas deficientes visuais. Você pega uma IBM que, principalmente no contexto americano, tem bots com capacidades... Bots não, né? Modelos com capacidades absurdas de falar sobre leis. Então, são todas no meu coração, eu diria, né? Paulo, e você? Realmente, quando a gente fala de citar uma delas, fica meio impossível, porque todas elas estão investindo maciçamente, chama GAFAM, né, que é Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, inclui aí também a IBM para somar, cada uma num tipo de inteligência artificial, né, não é só análise de texto, não é só voz, é muito mais, né, análise de imagem, análise de vídeos, né, você tem algumas coisas já em produção nessa linha que surpreende, né, você tem, por exemplo, a avaliação de vídeo de uma pessoa saindo, tentando se levantar de um leito de hospital, e o modelo foi treinado para que, se a pessoa num pós-operatório tentar fazer isso, soa uma chamada no celular da enfermeira e na central de enfermagem, risco de queda no quarto número tal. Isso já está em produção no Hospital São Luís, e não sabia, mas 25% das pessoas no pós-operatório caem. E isso mitiga risco de vida, né? Aí quando você vai para áudio, você tem aí coisas fantásticas, como você citou agora da Alexa. Se você assiste um vídeo no YouTube da Alexa, você vai ver uma pessoa acordando, perguntando para a Alexa qual é a agenda dela do dia, se vai chover, pede para ela chamar o Uber, no fim da noite, deita na cama e pede para ajustar a temperatura do ar-condicionado. Então, são coisas que impressionam pela diversidade de inteligência artificial que está sendo usado no mundo afora, e fica difícil mesmo dizer o que é melhor. Eu acho que nós vamos ter momentos em que alguma dessas indústrias vão estar um pouco mais avançada num tipo de inteligência artificial, a outra num outro tipo, uma em vídeo, outra em voz, outra em texto, enfim, vamos ter momentos aí diferentes, mas elas é quem tem bilhões de dólares para investir, e acho que nenhum outro grande player vai conseguir acompanhá-las aí num curto espaço de tempo. Legal, e no final,
concorrência é bom, e no final das contas, quem é beneficiado somos nós aí. Então a gente quer, não que elas briguem, mas que elas desenvolvam cada vez mais soluções mais robustas que nos ajude a resolver problemas dos nossos clientes, nossos problemas, que a gente também é cliente. E chegou ao fim o nosso webinar, tá? Chegou um pouco atrasado, na verdade a gente acabou atrasando um pouquinho o começo por problemas técnicos, estendeu um pouquinho mais também, até para ser justo com as pessoas que estavam aqui. Esse é o momento marketing, tá? Eu vou começar falando um pouquinho do FEMIT. Não vou falar, na verdade, o FEMIT ele está hoje no Facebook, LinkedIn, Instagram, então vocês curtam lá, compartilhem, mulheres, sigam a Vanessa, sigam o FEMIT. Ela está organizando bastante coisa em conjunto lá com o time, e depois se você quiser falar um pouquinho sobre os próximos passos. A gente está com evento no Distrito Federal já agendado, a gente vai ter um evento no Rio de Janeiro, dia 21 agora de setembro. Vamos fechar Curitiba e São Paulo, acho que no final de outubro. A gente está falando agora de comportamentos nas redes sociais, e no Distrito Federal vai ser sobre computação cognitiva. Então a gente está no LinkedIn, FEMIT, FEMI com 2 M's e IT no final, e assim, nossos eventos não são exclusivos para mulheres, os homens também podem participar. Então, vão ser todos muito bem-vindos, tá bom? Só seguir lá no Instagram também, tem tudo explicadinho, as inscrições para os eventos. E se você não puder ir, a gente também faz transmissão ao vivo, tá bom? Obrigada, viu, pelo convite, estou muito feliz de ter participado. Estou adorando trabalhar com inteligência artificial, eu acho que é um mercado que a gente vai voar, tá? E obrigado, Van. Agradecer também ao Vinícius, né, pela disponibilidade dele, compartilhar um pouquinho do conhecimento. Itaú, vocês já sabem, né? Eu não preciso falar que ele está no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em todos os canais, em vários celulares também aí com aplicativos. Então, obrigado, Vinícius, pela sua disponibilidade. Muito obrigado mesmo. A gente espera encontrar você, Vanessa, em outros webinars também em conjunto. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo, a todos aí pela participação. Eu gostei bastante de poder falar um pouco aqui da experiência. Bom, você já falou, Itaú todo mundo conhece, está em todos os canais. Cliente, usem nossas ferramentas de atendimento digital. Maria, né? IT, ferramenta nova que o Itaú está lançando. Também, quem busca algo, trabalhar numa empresa igual o Itaú, que investe, pensa nas pessoas, siga no LinkedIn, tem bastante oportunidade, siga o Itaú no LinkedIn, te divulga as oportunidades. E fazendo só uma propaganda fora do Itaú, uma vez que aqui a gente está falando de chatbot, tem uma conferência, tem um grupo, Bots Brasil, vai ter a conferência agora no fim de setembro, também é um grupo muito bacana, que discute sobre chatbot. Lá. Como? O People estará lá também. Você já puxou um assunto, meu. Então, o pessoal que está nos ouvindo provavelmente está interessado no tema. Vale a pena conferir, um evento bem bacana, uma comunidade também bastante engajada no tema. Agradecer ao Paulo também, que é parceiro aqui nosso da Cedro. Paulo, obrigado pela participação, por ter compartilhado um pouquinho da sua experiência. Importante bastante a gente envolver pessoas diferentes aqui, né, de contextos diferentes, de empresas diferentes. Agora é o momento marketing da Cedro, tá? Então convido vocês a acessarem as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, LinkedIn, Instagram. O People, ele também tem uma nova comunidade chamada People Talks. Esse People Talks está no grupo de Meetups, que é onde geralmente se discute sobre eventos relacionados à tecnologia e outros temas. E a gente tem um convite a fazer para quem estiver nos acompanhando. São 2 convites. Primeiro, para que vocês nos visitem, né, na conferência de bots, que vai ser no final de setembro, como o Vinícius comentou. People terá um stand lá a gente vai discutir um pouquinho sobre inovação, inteligência artificial, interação, chatbot, enfim. E também eu convido a quem não tem ainda uma conta no People a acessar o nosso site e criar uma conta gratuita,
começar a testar os nossos serviços, tá? Essa conta gratuita, ela tem um escopo lá de uso que você vai conseguir utilizar bastante recurso e já entrar aí nesse meio de inteligência artificial e bot. E se você tem medo de, não sei desenvolver, não é minha praia desenvolver, não se preocupe, o People tem uma cara linda, então é muito fácil você mexer lá e a gente está te esperando para te ajudar a melhorar o atendimento. Gente, muito obrigado mais uma vez para todos os participantes, para quem esteve aí. Se de repente a gente não respondeu alguma pergunta, a gente vai responder lá no chatzinho, e aí a gente aguarda vocês nos próximos eventos, e desculpa mais uma vez pelo atraso do começo por problema técnico, tá? Boa noite, bom descanso para todo mundo e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite, tchau, tchau.